Este vídeo é a sequência de uma série chamada Ancestrais, do canal Observatório 7. Nos episódios anteriores desta série, contamos a história das descobertas de fósseis hominídeos e o progressivo entendimento sobre quem foram nossos ancestrais, desde os debates na Era Clássica até Darwin e os debates entre a teologia e ciência até os tempos modernos. Neste episódio, vamos conhecer a árvore evolutiva humana formada por estas descobertas, segundo a interpretação evolucionista dela no site do Smithsonian National Museum of Natural History, e ver quais as objeções e críticas ainda resistem à teoria da evolução humana. O Observatório 7 te convida a uma jornada interdisciplinar, olhando para o passado à luz da teologia, história, ciência, antropologia, arqueologia, filosofia e arte. Inscreva-se agora e examine outros assuntos em nossas playlists. E lembre que este vídeo, cuja bibliografia está abaixo do título, está repleto de generalizações e simplificações, usando imagens meramente ilustrativas, a não ser quando descritas. Na corrida para encontrar um ancestral comum entre homens e macacos, 2 fósseis foram apontados como candidatos. O Sahelanthropus tchadensis foi achado em 2001 no Chad, África, e seus restos são datados de 7 e 6 milhões de anos, que consta de um crânio praticamente igual ao de um chimpanzé, diferente apenas nos dentes caninos, que são menores. Os cientistas acreditam que a abertura para a medula espinhal embaixo do crânio é uma suposta indicação de que ele era bípede, mas nada pode ser provado. O Oryrin tugenensis, descoberto em 2001 no Quênia, teria vivido entre 6 e 5 milhões de anos e seria um dos ancestrais humanos mais antigos, baseado apenas num fêmur e alguns dentes que foram encontrados. Com apenas isto, seus descobridores afirmam que ele provavelmente andava ereto sobre 2 pernas. As descrições destes e outros fósseis sempre estão repletas da palavra provavelmente. Num fóssil, nada no organismo que virou pedra comprova que tal criatura é ancestral de qualquer uma que tenhamos hoje. O próximo na suposta sequência evolutiva é o Ardipithecus cadaba, achado na Etiópia em 1997. Foi datado de 5,8 e 5,2 milhões de anos. Com base num único osso do dedo do pé, encontrado a 10 milhas de distância do fóssil do Ardicabada, que encontrou-se pedaços do crânio e dentes, afirmou-se que ele era do tamanho de um chimpanzé, mas andava como bípede. Ardipithecus ramidus, encontrado na Etiópia em 1994, datado de 4,4 milhões de anos, descobertos pelo americano Tim White, que desde então já encontrou mais de 100 espécimes do Ardi. Tais fósseis estão longe de ser consenso total, embora sejam apresentados desta maneira para transmitir segurança à teoria da evolução. Isso nada tem a ver com críticas dos criacionistas e a seguir segue algumas reações de evolucionistas a estes fósseis. O jornalista Reinaldo José Lopes, em sua coluna na Folha de São Paulo, em 28 de maio de 2010, publicou o seguinte título: Estudo diz que Ardi de 4,4 milhões de anos não é ancestral do homem. Citando a notícia, paleontropólogos ouvidos pela Folha disseram que a crítica tem fundamento. Embora o Dr. White e seus colegas tenham descoberto um fóssil fabuloso de grande macaco, tentaram forçar a mão e transformá-lo num hominídeo, coisa para a qual não há base nenhuma. Na mesma coluna, o mesmo jornalista que é evolucionista e autor de livros sobre a evolução, em 2 de setembro de 2015, publicou: a afobação faz cientistas classificarem fósseis de símios como hominídeos.
No texto, ele se refere a confusões na árvore genealógica da evolução humana, criticada por 2 cientistas da Universidade de Pittsburgh e do Museu Americano de História Natural, que alertam que o desejo de encontrar o ancestral humano mais antigo, alguns cientistas vão empurrando fósseis para a lista, sem o devido cuidado, sem realmente identificar traços capazes de unir os fósseis classificados como do gênero Homo. Esteban Sarmiento, da Fundação Evolução Humana, não apenas concorda, mas alerta que alguns saem vendo hominídeos em toda parte, sendo que, na verdade, certos fósseis seriam apenas macacos primitivos. Tattersall, diretor do Museu de História Natural Americana, chega a dizer que alguns destes Homo erectus seriam de orangotangos e que mesmo hominídeos africanos poderiam ser contestados. Para estes pesquisadores, que não são criacionistas, cada fóssil deveria ser reavaliado cuidadosamente e alguns seriam, a nível de evolução humana, completamente descartados. O mesmo questionamento existe para outras espécies, inclusive para a interpretação feita aos famosos australopitecos. E se eles realmente eram bípedes? De que forma isso os faria humanos ou nossos ancestrais? Conta-se que Platão e Diógenes, o cínico, debateram sobre o que é o homem, e Platão definiu o homem como um bípede sem penas. Diógenes, sempre reverente, foi buscar uma galinha depenada e lançou-a no meio dos alunos de Platão, dizendo: "Eis aqui um homem." E todos riram. Verídica ou não, esta pequena história elucida que o homem é muito mais do que a sua postura e os seus membros. Um humano é algo mais complexo, e quem disse que outros animais não podem se parecer com nós humanos, inclusive na forma de caminhar? Quando olhamos para o registro fóssil, há uma variedade muito maior de répteis que viveu no passado e não chegou ao presente. Há uma variedade muito maior de tipos de elefantes do que agora, mais tipos de rinocerontes, mais tipos de cavalos. Por que não existiriam variedades de macacos ou símios tão diferentes e até bípedes que infelizmente foram extintos e não chegaram aos tempos atuais? E que não eram hominídeos, mas eram tipos incríveis de macacos, talvez até bípedes como nós? Avalie os fósseis a seguir e veja se eles não se parecem na realidade com chimpanzés e com os gorilas. Entre as variedades de australopitecos que já achamos cerca de 300 indivíduos incompletos, temos o Garhi, achado em 1990 na Etiópia, fóssil muito fragmentário que estaria associado a algumas das ferramentas de pedra mais antigas conhecidas. O Australopithecus amnensis, achado em 1995 por Brian Patterson, no Quênia, foi datado em 4,2 e 3,8 milhões de anos. O Australopithecus afarensis, chamada de Lucy, encontrada em 1974 no Quênia, foi datado em 3,85 milhões de anos. Eles foram associados às pegadas bípedes encontradas em Laetoli. Estas criaturas tinham braços longos, dentes curtos e os evolucionistas acreditam que eles eram bípedes. O Australopithecus africanus, encontrado em 1924 na África do Sul pela primeira vez por Raymond Dart, que chamou a criança de Tawang, levou 20 anos para considerarem ele um ancestral humano. Dart dizia que o Australopithecus africanus estava lascando ossos para usá-los para caçar. Entretanto, este é um caso quando tudo é meramente interpretação, pois hoje cientistas consideram que aqueles ossos quebrados eram fruto de carniceiros e que a alimentação do Australopithecus africanus era de vegetais.
Outra variedade semelhante aos primatas africanos que conhecemos foi o Paranthropus, considerado 2,3 e 1,8 milhões de anos, cujas variedades temos o Aethiopicus e o Boisiei. Em geral, avalia-se eles como tipos de Australopithecus mais robustos, mas os ossos ainda são muito fragmentados. Já notou como as reconstruções de hominídeos antigos tendem a retratar os macacos com olhar e expressão facial muito humana? E como as reconstruções de humanos primitivos os retrata sempre sujos, com um olhar distante, animalesco, expressão facial de retardo? O quanto as reconstruções são influenciadas pelos dados ou o quanto são influenciadas pelas crenças pessoais dos paleoartistas? Seria possível interpretar os ossos de macacos desconhecidos e superestimá-los como sendo fósseis de hominídeos? Na verdade, isso já aconteceu muitas vezes, inclusive admitido por evolucionistas. Um caso foi o Ramapithecus, descoberto em 1932 no norte da Índia, mas em 1960 o antropólogo Eowyn Simons de Yale sugeriu, com base na morfologia da mandíbula e apenas da mandíbula, que ele era o elo comum entre homens e primatas primitivos. A ideia conquistou muitos cientistas, até que em 1976 uma mandíbula completa foi encontrada e até 1980 admitiu-se que o Ramapithecus não passava de um ancestral do orangotango. É claro que, segundo a evolução, milhões de anos nos separam destes ancestrais supostamente símios, e trataremos sobre as datas em outro momento, mas a pré-história, como a entendemos, é profundamente interpretativa. E, aliás, os macacos, uma espécie da Ásia, o chimpanzé e o macaco prego, aqui no Brasil, fabricam ferramentas de pedra, madeira e com várias utilidades diferentes. Recentemente, cientistas descobriram que macacos pregos são capazes até mesmo de lascar pedras, produzindo ferramentas iguais às que foram atribuídas aos primeiros humanos em sua fase primária do chamado Paleolítico, que seria a primeira etapa mais rudimentar da Idade da Pedra nas subdivisões da pré-história. Dados mostram que estes macacos sul-americanos já fazem isso há milênios, e tais ferramentas podem até ser confundidas com algum tipo de ferramenta criada por seres humanos. Mesmo fazer ferramentas não torna um animal ou um macaco em um ser humano. E se o Australopithecus foram realmente macacos bípedes que fabricavam ferramentas bem rudimentares de pedra, isso de nenhuma maneira os faria humanos. Os próximos fósseis que discorreremos, os cientistas classificam no gênero Homo, ou seja, até eles distinguem que os anteriormente descritos são pitecos, ou macacos, e os próximos são homos, ou humanos. Apresentamos na ordem que paleontólogos datam estes seres. O Homo rudolfensis, datado de 1,9 milhões de anos perto do lago Rudolf, hoje lago Turkana, no Quênia, conta com apenas um único fóssil bem preservado. Mas ele não é nenhum consenso e alguns cientistas se perguntam se ele não seria uma espécie de Australopithecus com um crânio um pouco maior. Já o Homo habilis, datado de 2,4 milhões de anos, com cerca de 1,35 metros de altura. Dito isso, gostaria de questionar que vantagem evolutiva se teria em evoluir de um macaco para um homem? A inteligência? E como a inteligência evoluiu? Ninguém sabe responder isso. Obviamente, se soubéssemos como esse suposto milagre é possível, já seríamos muito mais inteligentes, gênios, porque teríamos criado métodos de seleção artificial para evoluir a nossa inteligência até o parâmetro de gênios. Ninguém questiona que macacos se parecem conosco fisicamente
e até em suas relações sociais e mesmo nas suas emoções. Macacos são mamíferos superiores, donos de gestos que podem nos emocionar, mas o fato de termos satélites, cidades, escrita e domínio sobre todas as outras espécies é o bastante para provar que há um abismo entre o cérebro bem desenvolvido de macacos e o nosso cérebro muito mais desenvolvido. O que faria as conexões neurais de um macaco se tornar as conexões neurais de um ser humano? Existem teorias que mostram macacos no mundo primitivo, comendo tutano de carniça, moluscos na beira da praia, e a adição de proteína é descrita como o motor desta evolução. Outras vezes, como ser que vive no meio selvagem e é caçado, é imensamente menos favorável nascer e crescer como um humano do que nascer e crescer como um macaco. Do ponto de vista da sobrevivência, o macaco está perfeitamente adaptado para todo o habitat selvagem e nós humanos estamos em imensa desvantagem. Vamos pensar agora na nossa pele. Segundo a evolução, os primeiros humanos viviam na África e eram peludos como símios. O pelo protege os macacos, não só do frio, mas do sol também. Dizer que perdemos os pelos por uma vantagem contra parasitas não é verdade, porque além dos piolhos existem outros parasitas que infestam nosso corpo e, se o permitirmos, e até mais facilmente, basta você andar nu numa selva para descobrir quantas pequenas criaturas de mosquitos a percevejos podem acabar com você. Nossa pele queima no sol e mesmo a pele negra, que tem vantagens sobre a branca, também sofre com a radiação solar. Nossa nudez, quando exposta no meio selvagem, machuca facilmente nossas genitálias. E mesmo as tribos acostumadas a andarem nus sofrem mais do que qualquer animal protegido por pelos ou por um couro grosso. E quando estas pessoas têm alguma oportunidade de contato com a civilização e com roupas, optam por roupas e calçados para os protegerem. Se você comparar a pele humana com a de qualquer animal, mesmo com os macacos, verá que somos inferiores em resistência. Então, por que perdemos os pelos se logo veio uma era do gelo e um dos nossos maiores problemas foi manter o calor? Quando foi que macacos aprenderam a fabricar roupas? O Homo erectus, descoberto em 1891 pelo holandês Eugène Dubois, na Indonésia, conhecido por homem de Java, foi chamado por ele de Pithecanthropus erectus, que significa homem macaco ereto. Um espécime foi encontrado na China, chamado homem de Pequim. A versão africana é chamada às vezes de Homo ergaster, e são os primeiros fósseis com membros em proporções humanas. O erectus trata-se de uma espécie com proporções humanas e um crânio que parece humano, mas tem o queixo prolongado e a cabeça com um crânio baixo, como em um dos símios. A pergunta é: como o artista prefere retratá-lo? As reconstruções baseadas em fragmentos de ossos fossilizados nunca estão completas. Ainda que o possamos reconstruir com achados de indivíduos diferentes, o fóssil nada diz sobre o verdadeiro formato do nariz, dos lábios ou das orelhas, pois tudo isso é feito de cartilagens que não deixam marca no fóssil. Nada sabemos sobre o comprimento dos pelos ou do cabelo. Diferentes artistas retratam a mesma espécie de formas completamente diferentes, tanto como uma ênfase maior nele para se parecer com um macaco, como ênfase nele para se transformar e parecer-se mais com um ser humano. Mudando o cabelo, quantidade de pelo, expressões faciais, tamanho do nariz e lábios, ele é transformado em pessoa humana ou num animal primitivo. Algumas reconstruções iniciam mostrando não muito mais que macacos, outras já o mostram como um tipo de roupa
Afinal, como eles eram realmente? Talvez nunca saberemos. Mas este processo de retratar formas tão diferentes do macaco ao homem já foi feito. Pergunto, será que a maneira como olhamos para estes fósseis não é a mesma maneira preconceituosa com a qual europeus olhavam no século XVIII para os africanos e os consideravam animais? Será que o velho preconceito que vimos nos vídeos anteriores desta série, como um fator histórico com o qual interpretava-se povos remotos, ainda não está dentro de nós e estamos interpretando os fósseis com esse mesmo preconceito para características anatômicas que diferem dos nossos padrões? Observe agora a projeção do queixo e tamanho da testa destas pessoas. Diga-me se elas são menos Homo sapiens do que você e eu. Caso você encontrasse essas pessoas na rua, você as consideraria menos evoluídas só pelo formato de suas cabeças? Conheça agora o campeão de boxe russo, Nikolai Valuev. Dê uma boa olhada no formato da cabeça dele e da testa dele. Você o considera um macaco? Menos evoluído? Veja a projeção das sobrancelhas e o formato da testa dele. Ele é um hominídeo primitivo? A variedade humana ao longo da história talvez possa ser entendida através do próximo exemplar fóssil, o Homo florensis. Foi achado na Ilha de Flores, Indonésia, por uma equipe de australianos e indonésios em 2003. Ossos e dentes de até 12 indivíduos foram recuperados. Sabe-se que ele tinha apenas 1 metro de altura. Ele parece ser endêmico desta ilha e datado de 100 mil anos, usando ferramentas de pedra. Não se sabe como ele chegou à ilha, 9 quilômetros da ilha mais próxima. Na sua caverna também foram encontrados ossos de Stegodon, um elefante extinto, daquela ilha que se suspeita que fossem caçados pelos homens florenses. É possível que uma erupção da ilha tenha levado ao fim a esta espécie. Pensemos agora na variedade de tipos de pessoas africanas que existem. E isso só no mesmo continente. Temos, por exemplo, o povo San, com pele mais amarelada. Temos os Bantus, com pele muito mais escura. E, ao mesmo tempo, temos os Nilotas, que são altos e magros. E também temos os Pigmeus, que são pequeninos por natureza. Num mesmo continente, ainda temos tribos muito diferentes da mesma espécie humana. Então, imagine no mundo pré-histórico, quando tantas tribos ficaram isoladas, que variedades as pressões seletivas não produziram entre a raça humana? Estima-se que até 6 espécies de hominídeos chegaram a viver contemporaneamente. Mas será que eram mesmo espécies diferentes ou apenas eram diferentes fisicamente? O Homo heidelbergensis, descoberto em 1908 na Alemanha, datado de 700 mil a 200 mil anos atrás, tinha sobrancelhas protuberantes, corpo compacto e sabemos que usava lanças e fogo. Aparentemente construía abrigos de rocha e madeira com lareiras e consumia caça como cavalos, elefantes, hipopótamos e rinocerontes, dos quais encontramos seus ossos com marcas de carnificina. No norte da Espanha, uma cova com ossos de 30 indivíduos sugere algum tipo de ritual de enterro. Cientistas acreditam que ele é o ancestral comum dos Homo sapiens e dos Neandertais. Será que eles eram realmente primitivos? Como tenho alguma experiência de técnica de vida primitiva na natureza e já testei muitas destas técnicas, gostaria de te fazer alguns desafios. Número 1. Tente construir abrigos e dormir dentro deles na chuva. Você vai descobrir que não é tão simples e jogar folhas e galhos não necessariamente te protege da chuva. Número 2. Tente produzir fogo sem fósforo e construa uma lareira. Poucas pessoas conseguem o fogo sem fósforo, mesmo sabendo como é que teoricamente funciona a técnica. Então,
como é que os antigos descobriram a técnica por fricção, que é tão especializada? É preciso a madeira certa e a técnica correta, ou o fogo não acende. Dizer que um dia estavam esfregando 2 paus e por acaso acendeu o fogo é absolutamente ridículo. Tente fazer esse teste e reproduzir isso. Número 3. Vá nu para a selva, capture animais, retire a pele deles, curta o couro, trate-a e faça roupas, inclusive produzindo linha e costurando com uma agulha que você mesmo vai fabricar. Qualquer pessoa que já tentou isso na prática sabe que, mesmo com o conhecimento que temos, poucas pessoas conseguem fazer estas 3 coisas mais básicas: fazer abrigos, produzir fogo e adquirir comida. Cozinhar não é nada primitivo e requer técnicas que precisam ser ensinadas, e nenhum macaco jamais as aprendeu acidentalmente. Nos achávamos superiores ao homem de Neandertal, que foi encontrado em 1856 na Alemanha, datado de 400.000 a 40.000 anos atrás. Eles são descritos como tendo um corpo mais robusto do que o nosso, adaptado para o grande frio glaciar, nariz largo para aquecer o ar frio e seco, e cérebro até maior do que o nosso, embora o crânio seja mais oval e a testa mais curva. Agora sabemos que eles usavam diversas ferramentas, enfeites, roupas, pinturas corporais, pintura das cavernas, dominavam o fogo e até mesmo temos evidências de que enterravam seus mortos, inclusive o que vem levantando muitos debates sobre a religiosidade dos neandertais. Seu DNA foi mapeado e sabemos que num contato onde um macho neandertal cruzou com fêmeas humanas, euroasiáticos carregam até 5% do DNA deles. Se estes seres comprovadamente cruzaram e produziram descendência fértil com o Homo sapiens, o que afinal havia neles que não podemos considerá-los como Homo sapiens exatamente como nós? Obviamente, se eles produziram descendentes férteis numa união conosco, eles não eram nem um pouco diferentes de nós. No tempo de Darwin, quando descobrimos os primeiros crânios de Neandertal, ele era retratado como um macaco humano. Depois mudou muito, mas ainda até 30 ou 40 anos atrás, nos livros ele era um troglodita de mente vazia caminhando perto de cavernas. Então, a ciência mudou essa opinião e os velhos paradigmas tiveram que ser deixados de lado e os desenhos artísticos sobre ele foram mudando. O geneticista sueco Svante Pääbo, que mapeou o DNA do Neandertal quando diretor do Instituto Max Planck na Alemanha, disse que eles eram tão parecidos conosco que se um deles entrasse na mesma sala conosco, barbeado e vestido, ninguém notaria a diferença. Svante, que é um evolucionista, diz ainda, em reportagem publicada na revista Época, 2010, que as pessoas precisam acabar com a ideia de que os neandertais eram débeis mentais. Por fim, eu questiono você. Se estas últimas 3 espécies Homo que foram citadas, o Sapiens, Neandertal e o Heidelbergensis, têm indícios de religiosidade, ritos de sepultamento, e o Sapiens desde sempre é religioso, o que nos faz humanos? Dizem que nunca achamos nenhum animal que conta piadas e nunca achamos nenhum animal que reza. Yuval Harari, em seu livro Sapiens, questiona o que teria acontecido se todas as variedades de Homo tivessem chegado aos tempos atuais e convivessem. Como seria? Harari, que é ateu, questiona que posicionamento as religiões teriam a respeito deles e questiona se Jesus teria morrido por eles, como o cristianismo ensina a respeito dos Sapiens. Como historiadores, sabemos que tais humanos existiram, deixaram seus fósseis e algumas marcas de sua vida
neste passado que antecedeu a escrita. Especulamos sua aparência, suas crenças e seu modo de viver, mas, na verdade, não sabemos quase nada deles e muitas vezes estamos jogando com hipóteses na escuridão do desconhecido. A Bíblia não descreve nada sobre eles, porque é um livro sobre a história da salvação. E quando trata das origens humanas, trata de humanidade como um todo. E é pura especulação tentar determinar o lugar destes hominídeos na história bíblica. Podemos conjecturar e, no final, humildemente, temos que dizer que não sabemos porque não nos foi revelado pela Bíblia. E Deus deixou esse assunto para a ciência investigar. Quanto à resposta teológica para o questionamento se Jesus morreu por eles também, a resposta é a seguinte: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Romanos 5,19. A verdadeira pergunta seria: esses fósseis do passado, eram Adão? Em outras palavras, eles eram humanos? Se eram humanos, a resposta obviamente é sim. Jesus morreu por eles também, pois Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo por todos os filhos de Adão, os humanos. Particularmente, divido os fósseis dos hominídeos entre variedades de macacos antigos, extintos e interpretados pelo viés evolucionista, e variedades de humanos. Acredito que, se eles vivessem hoje, seriam alvo do mesmo preconceito racial que negros, australianos e nativos americanos já foram vítimas no passado, sendo chamados de macacos e de animais, como vemos os racistas insultando certos grupos hoje. O homem tem uma tendência em tentar ver todos que lhes são diferentes, estipular como primitivos, menos evoluídos e exaltar-se como superior a estes, inclusive no campo religioso, onde por séculos se questionou que raças humanas tinham alma e que raças não as tinham. A maioria dos acadêmicos vem fazendo o mesmo com estes fósseis, como já fez com o Neandertal, e o retratando como subdesenvolvido até descobrir que ele está dentro de nós, em nosso próprio DNA. Penso que num futuro, o paradigma sobre esses fósseis vai mudar muito ainda, assim como o nosso paradigma a respeito do Neandertal já mudou completamente. Nos próximos episódios, vamos continuar nossa jornada, entendendo como a pré-história dos nossos ancestrais foi dividida pelos historiadores e um pouco mais sobre a arte e vida nestes tempos.